O vento cortava as folhas do matagal como lâminas invisíveis. Era noite daquelas em que o breu parece ter espessura e o silêncio é um organismo vivo. A lua, quase oculta por nuvens espessas, deixava apenas um brilho doentio sobre o chão rachado do velho cemitério de São Bento das Almas, um povoado esquecido entre serras e lendas. Lá no limite das cruzes tombadas havia um túmulo que ninguém visitava. Nem flores, nem velas. Apenas terra ressequida e uma cruz de madeira escurecida pelo tempo, torta como um osso quebrado. Diziam que ali estava enterrado Antônio das Almas, um homem que em vida não tivera piedade nem mesmo da própria mãe. Antônio nascera pobre, mas cresceu com uma raiva que parecia vir de outro mundo. Batido, humilhado e amaldiçoado, ele aprendeu cedo que o medo dava poder e usou isso contra todos. Batia nos vizinhos, chutava cachorros, ria dos velhos que tropeçavam. Quando a própria mãe adoeceu e pediu ajuda, ele negou-lhe um copo d'água, dizendo que quem não presta, morre seco. Quando Antônio finalmente morreu, ninguém chorou. O padre se recusou a fazer o enterro, dizendo que a alma dele cheira a enxofre. Ainda assim, o coveiro, um velho de olhos fundos chamado Joaquim, enterrou o corpo, mais por obrigação que por fé. Foi naquela mesma noite que as coisas começaram a mudar. Os cachorros da vila começaram a uivar sem parar, um som de puro terror. E ao amanhecer, a primeira prova de que algo estava errado. O túmulo de Antônio estava aberto, o caixão vazio, a terra vomitada para fora, como se o próprio solo tivesse rejeitado aquele corpo. Nos dias seguintes, o medo se instalou na vila. Os moradores começaram a ouvir passos pesados nas trilhas depois da meia-noite. Passos arrastados, secos, como madeira rangendo sobre pedras. As galinhas amanheciam mortas nos quintais, sugadas até o último fiapo de sangue com as penas espalhadas. Os cães, antes valentes, agora se encolhiam e latiam para o nada, para sombras que só eles viam. O coveiro Joaquim foi o primeiro a vê-lo. Preocupado, ele voltou ao cemitério para dar uma olhada e encontrou uma sombra magra se movendo entre os túmulos. Era um corpo, mas sem carne. Os ossos eram cobertos por uma pele grudada, ressequida, rachada como barro seco ao sol. Os olhos eram 2 buracos fundos, brilhando com uma luz vermelha apagada, como brasas morrendo. E a boca, um rasgo cinzento, com dentes amarelados e tortos. Quando Joaquim tentou correr, o corpo falou. Uma voz rouca que arranhava o ar, vinda de uma garganta sem vida. Nem Deus, nem o diabo me quiseram. O velho enlouqueceu na hora. Dias depois, foi encontrado na estrada, murmurando e rindo sozinho. Os olhos abertos demais, as unhas sujas de terra, como se tivesse tentado cavar a própria sepultura para fugir. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno para São Bento das Almas. Crianças desapareceram de seus berços sem deixar vestígios. Os bois eram encontrados mortos no pasto, com o couro enrugado e seco, como se toda a vida tivesse sido drenada deles. Alguns juravam ver o corpo seco parado à beira da estrada, imóvel, apenas observando as casas com aqueles olhos vermelhos. Outros diziam ouvir batidas nas janelas 3 pancadas lentas, toc, 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 sempre seguidas por um cheiro insuportável de carne podre e terra molhada, que invadia as casas e se agarrava às roupas. Os mais velhos afirmavam que ele se alimentava do medo e que, quanto mais se falava dele, mais forte ele ficava. Como se o próprio nome fosse uma invocação que o chamava das trevas. Cansada de ver o povo apavorado e as crianças sumindo, uma mulher corajosa chamada Margarida resolveu enfrentá-lo. Ela pegou uma vela benta e um terço e caminhou até o cemitério numa noite sem lua. A lenda conta que ela o viu parado diante de seu próprio túmulo, com a cabeça pendida e os dedos longos e ossudos cavando a terra,
como se procurasse por algo que perdeu. Com a voz trêmula, mas firme, ela perguntou: "O que você quer deste mundo?" E o corpo seco respondeu, num sussurro que parecia vir de dentro da própria terra, um som que gelou a alma de Margarida: "Quero sentir o calor da vida." Margarida gritou e tentou correr, mas algo a segurou pelo tornozelo. Uma mão fria, ossuda, seca como galhos mortos. Ela conseguiu escapar por pouco, mas o pé nunca mais sarou. A ferida apodreceu lentamente, até que ela morreu dias depois, exalando o mesmo cheiro de podridão que vinha do túmulo de Antônio das Almas. Com o passar dos anos, a vila desapareceu. As casas foram engolidas pela mata e o cemitério esquecido pelo tempo. Mas há quem diga que, em noites de vento quente e lua morta, ainda se ouve o som de algo arrastando os pés na terra seca por aquelas trilhas abandonadas. E se você passar perto o suficiente, pode sentir um sopro frio na nuca, um cheiro amargo de coisa morta, e uma voz rouca que murmura perto do seu ouvido: "Nem o céu, nem o inferno me quiseram." Dizem que o mal nunca morre, apenas espera. Hoje, mais de 100 anos depois, o cemitério de São Bento das Almas ainda existe, escondido, engolido pelo mato e pelo esquecimento. Ninguém sabe ao certo onde fica, mas existem registros, fotos antigas, coordenadas. E há quem diga que alguém está prestes a encontrá-lo. O corpo seco não descansou, ele apenas dorme, e o primeiro que tocar em sua cruz vai acordá-lo. Se você quer saber o que acontece quando ele desperta, se inscreva no canal e ative o sino, porque na segunda parte dessa história, um grupo de exploradores urbanos vai abrir esse túmulo e trazer o inferno de volta para o nosso mundo. Não perca!